seu público utiliza, isso muda o jogo. Agora é hora de utilizar essas palavras para construir seus anúncios, headlines, títulos e não só anúncios em texto, mas vídeo, utilizar, enfim, no e-mail, áudio, tudo. A sua comunicação vai para um outro nível utilizando essas palavras no seu marketing. E o nosso primeiro passo agora é falar sobre criação de anúncios chamativos. Durante aí a parte mais técnica na criação das campanhas no Google, no Facebook, eu vou falar sobre isso com mais detalhes. Mas a pergunta que muita gente me faz é: Thiago, qual é a estrutura para criar um anúncio chamativo? E isso faz diferença, porque eu falei durante todo esse módulo que se você constrói um anúncio de qualquer maneira, um anúncio que não chama atenção, você acaba pagando mais caro e não gera tanto resultado. O que acontece? Uma estrutura de um anúncio chamativo, um anúncio que gera resultado, que recebe o clique, que tira a pessoa do Instagram, do YouTube, do Google para ir para o seu site, ela funciona aí por 4 etapas. A primeira etapa é a chamada da atenção. E a chamada da atenção é aquele início de um vídeo, é um título de um anúncio em texto, é o início, os primeiros segundos lá no YouTube, é os primeiros 5, 10, 15 segundos aí de um vídeo, ou o primeiro parágrafo de um texto. É a parte onde praticamente todo mundo vai consumir. E você só continua consumindo se você conseguiu chamar a atenção da pessoa. Então, se o início do seu vídeo for ruim, ou o título não foi chamativo, a pessoa não vai ler o restante, não vai assistir o vídeo. E aí tem um problema, porque nós queremos que as pessoas assistem, queremos que as pessoas leiam nossos anúncios, leiam nossos e-mails, leiam o nosso site, porque só assim elas vão tomar uma decisão de compra. Então, primeira coisa, chamada a atenção. Segunda é informação. Então, depois que você chama a atenção por um título ou início de um vídeo, você traz os elementos necessários para o usuário entender do que se trata. E aí é apenas informação do seu anúncio. E aí no final nós temos o que? A chamada para ação. Depois que você chamou a atenção, deu a informação necessária, agora você chama para ação, que é o que o usuário deve fazer após ser impactado pelo anúncio. E aí é aquela chamada que é o call to action que muita gente chama também, né? Um verbo de ação. Então, compre aqui, cadastre agora, são verbos que eu vou te mostrar aqui alguns como exemplo. E aí nós temos aqui o teste AB, ou seja, é um elemento importantíssimo para criar e melhorar os seus anúncios. Então, quando você for criar um anúncio ou um e-mail, pense na possibilidade de fazer um teste AB. O que é um teste AB? É quando você cria aqui um anúncio e depois utiliza talvez os mesmos elementos, mas muda um pouco. Muda ali o título, muda algumas palavras e faz uma comparação, porque algumas pequenas modificações mudam completamente o seu resultado. Então essa é a estrutura que você vai utilizar na criação de qualquer anúncio, de qualquer vídeo, né, na internet, para realmente fazer com que o seu anúncio converta mais. Então aqui nesse gráfico a gente mostra, né? Nós temos a atenção, informação e a chamada para ação. Como é que eu construo uma atenção? Como é que eu chamo a atenção do cliente, do público comprador? Através do mapa das palavras, muito bem elaborado, como a gente fez aqui anteriormente, e utiliza também a comunicação persuasiva, que é no módulo de comunicação persuasiva. Você unir esses dois, você vai conseguir ter os elementos necessários para chamar a atenção do seu público comprador. E aí nós temos a informação, que também utiliza o mapa das palavras e a comunicação persuasiva. E no final, a chamada para ação, que é o que o usuário deve fazer após ser impactado pelo seu anúncio. E no final, você faz aí o famoso teste AB, ou seja, o interessante é criar no mínimo 3, 4, 5 anúncios. Dependendo do investimento, eu, por exemplo, crio 10, 15, 20 anúncios por campanha. Não tudo de uma vez, mas eu coloco 3, 4. Aí eu pauso o pior, subo o outro. Pauso o pior e vou nessa em busca do anúncio perfeito. E também, os anúncios cansam. Eles funcionam aqui por um tempo. E depois, né, se o mesmo público ficar vendo o mesmo anúncio sempre, o que acontece? O anúncio cansa e para de gerar resultado. Então existe a renovação de anúncios. Você nunca para de criar anúncios. Você nunca para de chamar a atenção de maneiras diferentes do seu público comprador. Por isso que você precisa ter o quê? Uma boa base de palavras. Né? Mais de 300 palavras, porque você vai estar sempre mudando, sempre pegando coisa nova e você vai se diferenciar do mercado, se diferenciar da concorrência. E antes de ir para o próximo slide que eu falo sobre a chamada para ação, eu quero te fazer uma pergunta. E a pergunta vai fazer você refletir agora nesses três pilares para a construção do anúncio chamativo, que é a atenção, informação e a chamada para ação. E a minha pergunta é, qual desses pilares é o mais importante? Onde tem que ficar 80% do seu esforço em realmente fazer a diferença? Qual você acha que realmente gera diferença no anúncio? E a resposta é a atenção. A atenção precisa ser o seu foco. Aqui é 80% do seu esforço.
Porque se a pessoa ignorar você aqui, ela não vai ver nem a informação, nem a chamada para ação. A chamada para ação é o mínimo, é só depois que ela leu e você já convenceu ela, é tipo assim, utilize um verbo para chamar a atenção. E a informação também é importante. Mas a pessoa só vai para a informação se a atenção realmente foi boa, se ela conseguiu atingir seu objetivo de manter o usuário no seu texto, manter o usuário no seu vídeo ou manter o usuário ao ler o seu anúncio. Então, quando eu faço um anúncio de texto, o título é o mais importante. Eu tenho que realmente fazer um título chamativo. Quando eu penso num vídeo, aqueles 5 segundos, 10 segundos iniciais têm que ser impactantes. Esse é 80% do esforço. E em muitos casos, quando você vê um vídeo meu, eu mudo simplesmente a chamada para atenção. Eu faço vários testes de chamada para atenção. E a informação e a chamada para ação continuam o mesmo. Ou seja, eu mudo só o início do vídeo e eu altero. E dessa maneira eu consigo fazer mais anúncios mudando só o início. Porque se a pessoa ignorou, se eu começo o anúncio falando o seguinte, você quer aumentar as suas vendas? Eu posso chamar muitas pessoas que querem aumentar. Mas muitas não vai chamar tanta atenção. Eu posso, e aí eu dou o anúncio, que é a informação e a chamada para ação. E eu posso inverter isso, que é o quê? Eu posso, no segundo momento, falar assim, a porta da sua empresa pode fechar se você não me ouvir agora. Então esse anúncio significa praticamente a mesma coisa que o outro, só que eu falei de maneira diferente, tocando mais na dor. E aí eu falo a mesma informação e a mesma chamada para ação. Eu só mudei o início do vídeo, o título. E isso é o que você deve fazer para construir mais e mais anúncios, anúncios mais rápidos e anúncios que geram mais resultado. E quando a gente fala em chamada para ação, eu não citei aqui conversão extrema durante uma das palavras porque é praticamente as mesmas chamadas que você vê por aí. Então, quando você vê um anúncio na internet, você pode perceber que em 80% dos anúncios há uma chamada para ação. Então, por exemplo, na rede pesquisa, aproveite os preços no Buscapé, confira. Eu utilizo no meu, participe do meu Telegram, ouça o meu podcast, faça isso, faça aquilo, compre aqui, cadastre-se o tempo inteiro. Que é, eu leio o anúncio e o que eu tenho que fazer após ler esse anúncio? Deixe claro para o seu público comprador. Então tem várias frases e verbos que você pode utilizar. Compre já, baixe agora, aproveite, confira, leia agora, inscreva-se, cadastre-se, descubra, participe. E ó, eu vou deixar aqui no workbook, né, que você faz o download na primeira aula de cada módulo, eu vou deixar uma lista de várias chamadas para ação que você pode utilizar aí no seu marketing. Vai, enfim, te ajudar a utilizar aquela que você acha melhor no momento. Mas a grande sacada para você realmente criar anúncios chamativos é você utilizar essa estrutura e focar muito na chamada para atenção. Quem não chama atenção não consegue vender. Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Valeu e até mais!